Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um momento de muita alegria nós estarmos mais uma vez reunidos junto com você para adorar e exaltar o nome do nosso Deus. E hoje, um dia, uma noite muito especial, porque nós temos um Cristo vivo, aquele que tem cuidado da minha vida, aquele que tem cuidado da sua vida. E nesta noite nós queremos engrandecer o nome dele e sempre adorá-lo, porque esse é o objetivo da minha vida, o propósito que eu tenho e que você também tem de estar adorando o nome do nosso Deus. Então, para dar início, eu gostaria de estar lendo o Salmo 100, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele deu nós que nos fez povo seu e ovelha de seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então, mesmo aí na sua casa, louve ao Senhor com toda a alegria do seu coração. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto.
Boa noite, que a paz, a alegria e a esperança viva do Senhor Jesus possa inundar, envolver e permanecer em seu coração. Nesta ocasião em que celebramos a Páscoa, a pergunta que talvez precisa ser respondida é: o que significa a Páscoa para você? O que você celebrou neste dia? O que envolveu o teu pensamento, o teu coração, neste dia, nesta ocasião de Páscoa? Talvez seja importante nós entendermos que o início dessa festividade, dessa celebração, ela vem com a história de Israel. Um povo que estava cativo no Egito, completamente dominado, forçado a trabalho, escravizado plenamente, e clamam por Deus por uma liberdade, por uma salvação de um domínio que era físico, que era social. Clamam por Deus porque eles sabiam que o único que poderia libertá-los desse domínio egípcio era Deus. E de fato, Deus vem ao encontro deles depois de ouvir o clamor, liberta-os com mão poderosa, acompanha-os naquela saída do Egito, quando saem à meia-noite. Sabemos que a opção que Deus deu para este povo era cumprir o plano de Deus, e o plano de Deus era necessariamente que um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, fosse morto, seu sangue fosse usado para pintar os batentes da porta, onde simbolicamente encontramos o Cordeiro de Deus, de João 1:29, e os elementos da ceia, de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao verso 25. E a casa que estivesse com os seus batentes cobertos de sangue, pintados de sangue, essa casa seria livre da última das 10 pragas que vieram sobre o Egito, que era uma praga pré-anunciada, a morte dos primogênitos de homens e animais. Mas cada casa e todas as casas que não estavam com seus batentes pintados com o sangue daquele cordeirinho que foi morto, ela seria fatalmente vitimada pelo anjo da morte. À meia-noite, nós sabemos, o texto vai dizer isso, o texto de Êxodo, capítulo 12. À meia-noite estava marcado a morte dos primogênitos. E à meia-noite o Egito acorda em prantos, em choro. E o povo de Israel também ali é movido a sair do Egito, porque o próprio povo os expulsa de lá. Mas é uma ação poderosa de Deus, porque quando eles saem à meia-noite, caminham no deserto, mas como se caminha no deserto à noite, então Deus coloca uma coluna de fogo que os conduz, e de dia uma coluna de nuvem que o protege e os conduz por aquele deserto, ou seja, Deus nunca os desamparou. E nessa noite, mediante essa celebração, quando usam o sangue para pintar a verga da porta, quando comem aquele cordeirinho, é instituída a Páscoa, a celebração da Páscoa para o povo judeu. O projeto de Deus ele era a partir de 2 ações. A primeira, que o povo aceitasse e se submetesse a esse projeto. Matar o cordeiro, pintar a verga da porta, comer o cordeiro. E o segundo projeto era sair do Egito. Saia do Egito. Deus propõe a liberdade. Deus te liberta da opressão, do Egito opressor. Mas esta é uma Páscoa para os judeus. E para você? O que significa Páscoa? Eu sei que você não celebra a saída do Egito, por parte do povo de Israel. Não é isso que você celebra. O que nós celebramos? Então o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele vai dizer: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O que nós entendemos é que o nosso sentido de celebração é diferente do sentido de celebração para um judeu. Voltando para a história de Jesus, você se lembra dos discípulos caminhando com Jesus por um pouquinho mais de 3 anos,
Eles esperavam que Jesus fosse o rei, que ele fosse instituir um reino, e de repente Jesus ele é morto de uma forma completamente deprimente, vergonhosa, entre malfeitores, e ali vai Jesus para a morte, ali vai a esperança dos discípulos, a expectativa daqueles seguidores, todos morrem juntamente, são sepultados naquele mesmo dia da morte do Senhor Jesus. Todos os discípulos tinham depositado a sua fé em Jesus, a sua crença da instituição de um reino. Ocorre que Jesus morre. E a percepção que nós temos por parte desses discípulos, não só pelas atitudes deles, mas também por suas próprias palavras, é que o que eles esperavam foi uma coisa e o que aconteceu foi outra. Quando a gente vai para Lucas capítulo 24, o verso 21, o texto diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Próprio de uma esperança frustrada. Homens que ficam cegos pelo desespero, pela frustração. O que acompanha essa história é talvez algo que nos faz refletir. Muitos de nós hoje vivemos a mesma frustração. Perdemos a nossa fé, perdemos o nosso amor, perdemos o nosso desejo por Ele, o Jesus Salvador. Vivemos onde os nossos sentimentos não nos voltam para Ele. Vivemos onde parece que o amor dele já não é tão grande por nós, o que não é verdade, porque a verdade é que o nosso amor é que se esfria, nunca o de Deus. Você pega a história de Israel, você vê que é uma história de amor, mas nada comparado à nossa história, à nossa Páscoa, porque na nossa Páscoa o que é ofertado é o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, uma demonstração de um amor que não pode ser medido, muito mais intenso, sacrificial, porque ali estava o próprio Filho de Deus naquela cruz. A nossa história de salvação, de libertação, ela tem muito mais intensidade do que a história de uma celebração para um judeu que não tenha Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Estes homens, eles vão dizer, isso aqui já no primeiro dia da semana, já passado o sábado, num dia como hoje, em que nós estamos celebrando a Páscoa. Eles dizem, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. De repente há um misto de frustração com esperança, porque mulheres logo cedo foram ao sepulcro, e você vê que quem primeiro vai a Jesus, primeiro recebe a boa notícia. Quem primeiro busca Jesus, primeiro recebe de Jesus a boa nova. E essas mulheres voltam maravilhadas, e com isso consegue contagiar e maravilhar também os discípulos. Só que o texto não para aí. O texto segue dizendo: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Percebe quando o desânimo mata a esperança? Quando o desânimo mata a fé? Por isso, meu querido irmão, Páscoa não é tempo de desânimo, é tempo de alegria, de celebração, de adoração a um Cristo vivo, não a um Cristo que está sepultado. A Páscoa é uma celebração de fé. E aqui os discípulos eles vão descobrir que o Mestre não tinha vindo simplesmente para reinar sobre uma nação, e sim, ele tinha vindo para salvar o mundo dos seus pecados. O ministério de Jesus era muito mais amplo do que aqueles discípulos podiam ver. Atingia você, atingia a mim, atingia todos nós, mais do que uma nação chamada Israel. O projeto de Deus hoje também é manifesto a nós, e também está em duas ações. Primeiro,
Você precisa se submeter ao plano de Deus. Só assim a Páscoa faz sentido para você. Só assim você experimenta a libertação em Jesus, a salvação em Jesus. Romanos capítulo 10, verso 13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sem o Senhor, sem clamar por Jesus, sem buscar Jesus, reconhecendo a sua condição de prisioneiro e condenado no pecado, sem isso não há salvação. O texto de 1 João 1,7, o finalzinho dele diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como foi para os judeus, também é para nós. Houve uma história de amor escrita com sangue. É o sangue de Jesus Cristo que hoje purifica o teu pecado. É o sangue de Jesus Cristo hoje que tem que marcar a sua vida, que tem que marcar o seu coração. João capítulo 1, verso 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda, sem Jesus não há salvação. Romanos também capítulo 10, o verso 9 vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Enfim, a salvação ela é única e exclusivamente através de Jesus, o Cristo que morreu, pagou o preço do nosso pecado, da nossa condenação e ressuscitou ao terceiro dia. Sem Jesus, não há salvação. Alguém já disse que procurar a salvação fora de Jesus é como a abelha que procura o néctar em flor artificial. Você não vai encontrar. A segunda opção de cumprimento do plano de Deus é sair deste mundo e sua condição pecaminosa. Você precisa estar no projeto de Deus. Não adianta você conhecer o projeto de Deus, o projeto de salvação, se você não se submeter a Ele. Você precisa caminhar com Jesus, você precisa se submeter a Jesus. Capítulo 8 de João vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O amor de Jesus, ele é tão intenso para mim quanto para você. A salvação de Jesus, ela é tão real, poderosa e segura para mim quanto é para você. Ela é tão eficiente que alcança a todos, suficiente para alcançar a todos, mas eficiente ela é no coração daqueles que se sujeitam e recebem Jesus como Salvador. Portanto, essa é a nossa Páscoa. Jesus, aquele que morreu para pagar o preço dos nossos pecados, aquele que foi sacrificado em nosso lugar. Que você seja alguém que já tenha sido alcançado por Jesus e que assim você possa ter uma razão real para celebrar a Páscoa, ser de Jesus, andar com Jesus e adorar a Jesus. Que Ele assim te abençoe e que Ele seja de fato a razão da tua celebração nessa Páscoa. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado porque o Senhor pagou o preço dos nossos pecados. Ali levaste a nossa condenação. A Ti, portanto, nós celebramos a Páscoa. Em Ti nós celebramos a Páscoa. A Ti rendemos o nosso louvor, a nossa adoração. A Ti e somente a Ti reconhecemos como Salvador. Portanto, declaramos que o Senhor é o nosso Salvador. Celebramos essa salvação por meio do Teu sacrifício na cruz. E é no Teu nome, ó Senhor Jesus, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e que Jesus seja a razão da sua celebração. Amém. Em João 19, nós temos o relato da crucificação de Cristo. E lá no verso 30, Jesus dá o último brado de vitória dele na cruz, onde ele diz: está consumado. Eu não sei o que representa a Páscoa para você, eu não sei o que significa todo esse período, mas é um tempo de celebrarmos. Ele morreu, mas ele ressurgiu e vivo está. Eu não sei o quanto isso importa para você, mais do que chocolates que tomam tanta representatividade nos nossos dias, mas que você possa refletir
na vitória do nosso Senhor Jesus lá na cruz, porque Ele bradou lá na cruz em nosso favor. Então que você possa celebrar, porque a Páscoa é um tempo de celebração, de vitória, de recomeço. Então assim como Ele ressurgiu e vivo está aqui também, todo o seu passado possa ficar para trás e você possa ressurgir vitorioso por meio daquele que te amou e te amou até o fim.